Bom dia, boa tarde, boa noite, graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No projeto Leia a Bíblia Comigo, nos encontramos no livro de Ezequiel, no capítulo 5. Esse capítulo, Deus deixa claro que a sua paciência tem limite, que a destruição de Jerusalém, a cidade santa, se daria em 3 partes. Então vamos à leitura e a gente vai tentar contextualizar durante a leitura. Diz o texto sagrado: Tu, ó filho do homem, torna uma espada afiada como navalha de barbeiro, a tomarás e a farás passar pela tua cabeça e pela tua barba. Tomarás uma balança de peso e repartirás os cabelos. 1/3 parte queimarás no meio da cidade. Quando se cumprirem os dias do cerco, tomarás outra 1/3 parte e a ferirás com uma espada ao redor da cidade. E a outra 1/3 parte espalharás ao vento, desembainhará a espada atrás deles. Desta 1/3 parte, tomarás um pouco e os atarás nas abas da tua veste. Destes ainda tomarás alguns e os lançarás no meio do fogo e os queimarás. Dali sairá um fogo contra toda a casa de Israel. Esses primeiros 4 versículos, a gente precisa dar uma paradinha aqui no versículo 3, que tem uma parte, esse versículo 3, ele fala de cuidado, de proteção, tá? A punição viria por todas as violações das leis morais de Deus, e viria para o povo de forma tríplice, É também citado aqui o fenômeno da diáspora, onde os judeus eles foram espalhados por toda parte. Até o dia de hoje eles ainda estão espalhados, estão voltando para sua terra aos poucos, E no verso 3 a gente tem uma promessa que Deus vai preservar alguns com cuidado e ternura. Eles sobreviverão para a reconstrução da cidade e do templo, para adorarem ao Deus vivo e verdadeiro. E no meio do povo tinha aqueles que eram fiéis a Deus. Esses foram preservados. Então, em toda a leitura, é uma leitura alegórica, E agora, a partir do verso 5, a gente vai ter a repetição novamente da punição e o porquê da punição, Versículo 5. Assim diz o Senhor Deus: esta é Jerusalém. Pula no meio das nações e terras que estão ao redor dela. Ela, porém, se rebelou contra os meus juízos, praticando mal mais do que as nações e transgredindo os meus estatutos mais do que as terras que estão ao redor dela, porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos. Então, o que Deus está falando aqui? Que o povo era conhecedor da lei moral de Deus, sabia o que não era para fazer, mas mesmo assim fizeram pior do que os ímpios, pior do que os pagãos, Verso 7, portanto, assim diz o Senhor Deus: porque sois mais rebeldes do que as nações que estão ao vosso redor, e não tendes andado nos meus estatutos, nem cumprido os meus juízos, nem procedido segundo os direitos das nações ao redor de vós. Por isso, assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo, estou contra ti e executarei juízos no meio de ti à vista das nações.
Farei contigo o que nunca fiz e o que jamais farei, por causa de todas as tuas abominações. Portanto, os pais devorarão a seus filhos no meio de ti, e os filhos devorarão a seus pais. Executarei em ti juízos, e tudo o que restar de ti espalharei a todos os ventos, né? Então aqui a gente tem a citação de que lá no cerco de Jerusalém, naqueles 18 meses, a fome e a peste invadiu a cidade. E aí eles cometeram essa atrocidade, né? Essa violação do Estatuto de Deus. Eles praticaram o canibalismo, né? Comeram seus próprios filhos. Então, a partir do verso 11, e aí também no verso 10, tem essa situação da diáspora, que os judeus foram espalhados por toda a face da terra, né? Tem uma promessa que, antes da volta de Jesus, eles retornarão. Eles já estão retornando aos poucos para a cidade de Jerusalém, né? Versículo 11. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, pois que profanaste o meu santuário com todas as tuas coisas detestáveis e com todas as tuas abominações, eu retirarei sem piedade os olhos de ti e não te pouparei. Né? Então, tudo que aconteceu ao povo de Israel, ao povo Judá, tudo que aconteceu foi a consequência do pecado do paganismo, da idolatria, deles terem permitido, né, o mundanismo entrar no meio deles. Eles não obedeceram às leis morais do Senhor e por conta disso eles sofreram tudo o que sofreram, né? E aí, a partir do verso 12, vai relatar como é que isso aconteceu. Olha, uma terça parte de ti morrerá de peste e será consumida de fome no meio de ti. Outra terça parte cairá a espada em redor de ti, e outra terça parte espalharei a todos os ventos, e desembainharei a espada atrás dela. Assim se cumprirá a minha ira, e satisfarei neles o meu furor, e me consolarei. Saberão que eu, o Senhor, falei do meu zelo, quando cumprir neles o meu furor. Portei em desolação e por objeto de opróbrio entre as nações que estão ao redor de ti, à vista de todos os que passarem. Assim serás objeto de opróbrio e ludíbrio, de escarneamento e espanto às nações que estão ao redor de ti. Quando eu executar em ti juízos com ira e indignação, em furiosos castigos, eu, Senhor, falei. Quando eu despedir as malignas flechas da fome contra eles, flechas de destruidoras que eu enviarei para vos destruir, então aumentarei a fome sobre vós e vos tirarei o sustento de pão. Enviarei sobre vós a fome e bestas feras que te desfilharão, a peste e o sangue passarão por ti, e trarei a espada sobre ti. Eu, o Senhor, falei. Então, vamos pensar, né? No verso 7, no verso 3, a gente tem a promessa de que Deus iria preservar alguns com cuidado e com ternura. Eles sobreviveriam, né, a todo o cativeiro para reconstruir a cidade e o templo para que pudessem adorar. No verso 7, a gente tem um relato de que diz que o povo de Deus, que era conhecedor da lei moral do Senhor, fez pior do que os pagãos, né? Então, eu tiro para a gente uma lição preciosa aqui, né? Que quem conhece a palavra de Deus e recusa-se a obedecer-lhe, sofre uma queda maior do que os ignorantes da palavra. Quem conhece a palavra e não pratica, né, é pior do que aquele que não conhece, né? E aí eu me lembro
da palavra de Jesus em Lucas, né? A parábola do servo infiel. E Jesus fala isso nessa parábola, né? Olha só o que fala lá, que veio aqui na minha mente, né? Que é assim, a gente vai lendo a Bíblia e Deus vai trazendo, o Espírito Santo vai trazendo, né? O versículo 17, lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, a partir do 17, diz: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas, né? Então, o Senhor, Ele traz para nós, né, o entendimento de que Jesus foi a solução para esse problemão todo da violação das leis do Senhor, né? E lá na parábola, eu li lá em 2 Coríntios, que eu queria citar, mas eu quero voltar ali na parábola de Lucas, no capítulo 12, que diz: a quem muito é dado, muito é cobrado, né? Era aí que eu peguei o texto errado aqui. Já vou ver aqui pra gente poder. Vamos lá. Lucas capítulo 12 vai dizer para nós aqui, ó, Lucas 12, a partir do versículo 42, você vai encontrar a parábola do servo vigilante, ó. Versículo 48 diz assim, você vai ter lá do 35, né? Então, aí versículo 40, aquele porém que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoite. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão, né? Então, na verdade, quem conhece a palavra de Deus e recusa-se a obedecer, sofre a queda maior do que os ignorantes da palavra, porque a quem muito é dado, muito é cobrado, tá? E aí a gente não pode esquecer que Deus deu solução para todo ser humano por meio de Jesus, o seu Filho unigênito, para nos salvar da impiedade e nos tirar desse lugar de pagãos, nos tirar desse lugar de gentios e nos coloca, Jesus nos faz conosco a reconciliação. Ele nos reconcilia ao lugar, ao status de filho amado do Senhor, que daí é aquele texto para onde eu tinha ido, né? 2 Coríntios, que vai dizer, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. A gente precisa relembrar isso, porque senão a gente vai ficar ali no Ezequiel, e aí a visão, a ideia, né, que dá, que Deus punitivo, que Deus... Não, esse Deus, esse mesmo Deus que falou com o povo de Israel, o povo de Judá, e falou com uma fala tão dura, né, ele também proveu para a humanidade a solução por meio de Jesus Cristo, seu Filho amado, que diz: se alguém está em Cristo, seu Filho amado, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Porque aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Então toda essa questão de Ezequiel, tá? Toda essa luta do povo judeu, do povo israelita,
essa luta deles contra o pecado, de Deus falar não faça e eles fazerem pior, Deus deu solução por meio de Jesus. Jesus é a solução para a nossa vida, tá? Então, quem conhece esta palavra de 2 Coríntios, que aquele que está em Cristo é nova criatura, precisa andar em Cristo, né? Quem conhece a palavra e recusa-se a obedecer, sofre uma queda maior do que os ignorantes da palavra, tá? E era isso que Deus estava falando aqui em Ezequiel, que eles eram conhecedores da palavra, eles conheciam as leis morais de Deus, mas eles escolheram fazer pior do que aqueles que não conheciam. E a solução que Deus encontrou para isso se encontra na pessoa de Jesus Cristo. Porque aquele que está em Cristo é nova criatura. Significa que ele é reconciliado com Deus. Significa que ele se regenera de um pecador, de um ímpio, de um pagão, para se tornar o Filho de Deus, o Filho amado do Deus Altíssimo. E aí, sendo Filho amado, eu preciso colocar no meu coração que eu preciso ser fiel a essa condição de ser Filho amado do Deus Altíssimo. Ser Filho amado do Deus Altíssimo, entender isso, me dá a condição de viver uma vida digna na presença de Deus e adorá-lo de todo o coração. Então, o texto de Ezequiel, ele é pesado, ele tem falas pesadas, ele é alegórico e ele parece que nos assusta, né? Alguns de nós parece que pode se assustar com o texto. Poxa vida, que Deus é esse que faz isso com o povo? Tá? Mas a gente tem que lembrar que Deus deu a solução por meio de Jesus, reconciliando o ser humano com Ele, trazendo para a vida do ser humano a condição de filho amado do Senhor, de santo, né? A condição de estar regenerado, de estar salvo, de estar transformado. Em Cristo Jesus, a gente conhece esse lugar de se tornar filho amado do Deus Altíssimo. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, nós louvamos o Senhor, Pai, pela Tua palavra. Te louvamos, Pai, por esta palavra que vem, que aquele a quem muito é dado, muito é cobrado. Obrigada, Deus, por esta palavra, por esta lembrança que o Senhor faz para nós no dia de hoje, para que a gente possa, Senhor Deus, alinhar a nossa vida com aquilo que é estatuto do Senhor, aquilo que é lei moral do Senhor. Nos abençoa, Pai, no dia de hoje, para que possamos viver uma vida que agrade o Teu coração, Pai. Tem misericórdia de nós, naquilo que não damos conta, Pai, naquilo que não conseguimos, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nos ajuda, Pai, a andar na verdade, Pai. Nos ajuda a andar, ó Deus, íntegros na Tua presença. Paizinho querido, o mundo é atroz, o mundo é terrível, Pai. Os pensamentos, as pessoas que estão à nossa volta, Pai, elas estão vivendo, Senhor Deus, num mundo caótico, num mundo sem esperança, num mundo, Pai querido, sem fidelidade. E muitas vezes, Senhor, nós somos tentados, ó Pai querido, em alguns momentos, Pai, a nos esquecer da Tua palavra que é santa e poderosa. Então nos ajuda, Pai, a termos um comportamento adequado, um comportamento íntegro, Pai, que não seja encontrado em nós, Deus, lampejos de negritude, que não seja encontrado em nós infidelidade para contigo e para com a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a sermos fiéis
em tudo aquilo que Tu tens ensinado para nós na Tua palavra, Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, a praticá-la, Pai. Nos ajuda, Deus, a estarmos alinhados com aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Tem misericórdia de nós, Deus. Pai, guarda a pessoa que me ouve no dia de hoje. Guarda sua vida, seu coração. Guarda esse amigo, essa amiga, Pai. Protege, Pai querido. Protege, Deus, de todo mal. Tenha misericórdia, Senhor, das suas lutas, das suas guerras. Que o Senhor possa trazer solução, Pai, para essa pessoa, Pai. Nos abençoa, Pai querido, com Tua presença no dia de hoje, Senhor. Esse versículo, Pai querido, da Tua palavra é Deus de poder e de glória. Tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia de nós. Senhor, nós precisamos tanto de Ti, Senhor. Nós precisamos tanto do Senhor, ó Pai. Ah, Deus querido, como nós precisamos de Ti, Pai. Que os Teus olhos estejam sobre nós. Que jamais vivamos, Pai, o que o versículo 11 de Ezequiel diz. Ah, Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Que possamos, Pai, olhar para Ti, autor e consumador da nossa fé, e que possamos ser fiéis ao Senhor, Pai. E que os Teus olhos estejam sobre nós. Que os Teus olhos cuidem de nós, Pai. Que nós estejamos protegidos debaixo da Tua boa mão. É o que nós Te pedimos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. E vai aquele recadinho básico, né? Seja Jesus na